Meus irmãos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu quero trazer para você três maneiras pelas quais Deus se relaciona com os seus filhos. São três níveis. Toda pessoa que vem por evangelho, ela passa por esses três níveis. E quem sabe você pode estar em um desses níveis e você não está entendendo o que está acontecendo. Então eu quero com esse vídeo te ajudar, né? Você vai entender daqui para frente o que eu quero dizer. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva nesse canal se você não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha com alguém esse vídeo, né? Embora lá para o nosso assunto, que esse vídeo está muito bom e vai te ajudar muito. Quero começar aqui apresentando, quero fazer um vídeo bem rápido e objetivo. Três maneiras pelas quais Deus se relaciona com seus filhos. Existem três níveis, não sei se você sabe, mas existem três níveis de Deus se relacionar com seus filhos. Primeiro, vamos começar aqui. Primeiro nível, Deus se revela a mim. Como que isso funciona? O primeiro nível a qual Deus se relaciona com seu filho, com seus filhos, são aquelas pessoas que são recém-nascidas, né, que nasceram de novo recentemente, que receberam Jesus há pouco tempo. Essas pessoas, normalmente Deus ele fala muito com elas usando profetas, usando pessoas para vir e falar com elas. Então Deus ele começa a se revelar de uma maneira muito profunda com essas pessoas, levantando profetas para falar com elas. Então essas pessoas elas recebem muitas mensagens de Deus no início. Esse é o primeiro nível. Isso aconteceu comigo no início. Logo quando eu vim para Cristo, muitos profetas se levantavam. Ó, Deus é contigo, varão. Deus vai te usar para isso. Deus vai te usar para aquilo. Eu tenho um projeto na tua vida. Você é meu. Então, quem é novo convertido, normalmente ele passa por isso. Deus ele fala muito com essas pessoas que estão no início, porque como ela precisa de um direcionamento mais perto, né? Então ele vai falar mais do que ele fala com aquelas pessoas que já têm templo de igreja. E até mesmo tem umas pessoas que não entendem, né? Pô, o cara acabou de entrar na igreja, acabou de se converter, e Deus já está levantando profeta para falar com ele, Deus já está levantando profeta para dizer o que ele tem que fazer, que tem projeto, que tem. Porque está no início, ele é um bebê ainda. Eu costumo comparar a uma criança recém-nascida, né? Uma criança recém-nascida, ela não pode ficar sozinha. Ela precisa de todo o tempo, o pai tá ali do lado, a mãe tá ali do lado amamentando, dando banho, conversando, brincando, balançando ela, né, fazendo ela dormir. Eu sei disso porque eu sou pai. Então, é a mesma coisa no reino espiritual e no reino físico, quando uma pessoa nasce de novo. Deus ali está todo o tempo do lado dela, está ajudando ela, está falando com ela, é por aqui, não faz isso, eu sou contigo. Não, quando acontece alguma situação difícil, Deus se levanta o profeta e diz, olha, eu vi o que aconteceu, mas eu estou do teu lado, eu estou contigo. Então, normalmente, esse é o primeiro nível que Deus ele trata a pessoa. Quando ela nasceu de novo, que ela é novinha, ela tá nova no reino de Deus, então Deus ele trata desse jeito, ele tem muito cuidado. Muito cuidado. Ele está todo o tempo ali, cuidando, guardando, né? Porque é o início, ela ainda é um bebê. Ela não sabe ainda caminhar. Então Deus ele vai tratar desse. Então esse é o primeiro nível. Só que depois, quando você alcança um pouco mais de maturidade, isso acaba. Raramente tu vai ouvir um profeta agora se levantando para falar contigo. Tu vai entrar para o segundo nível. É quando Deus ele começa a se revelar acima de você. O que significa? Conforme essa pessoa vai se relacionando com Deus, mediante a sua palavra e a oração, ela vai começando a conhecer a pessoa de Deus. Aí Deus já não se revela mais como aquele papaizinho gostoso que está ali para te ajudar, que faz a tua vontade, que tu chora, ele já levanta um profeta para falar contigo, já não vai ser mais assim. Ele já vai se revelar como Deus, como seu Senhor. Agora você vai ter que aprender a se submeter a ele. Ele não vai mais fazer a tua vontade, né? Porque quando o cara é novo convertido, ele ora, Deus já em seguida já manda alguém para, né? Orou aqui, Deus já responde lá. Já não vai ser mais assim. O segundo nível, não vamos colocar em nível assim, né? O segundo nível que a pessoa que está nesse trajeto, que todo mundo passa por isso. Não tem um que não passe por isso. O segundo nível é quando Deus ele começa a se revelar a essa pessoa no sentido de ele sendo o Senhor dessa pessoa. Agora essa pessoa ela vai começar a aprender a se submeter. Ela vai ter que aprender a lutar contra os seus pecados, vai aprender a fazer renúncia, né? Eu passei por essa fase, né, de onde eu tive que aprender a lutar. Ou eu ficava com o que a Bíblia dizia, ou eu ficava choramingando. Tinha que fazer escolha. Tem muita gente que não consegue fazer essa transição. De transicionar do início, onde Deus fala muito, para uma outra fase onde Deus já não fala muito. Onde você vai ter que ser guiado pela Bíblia, aqui, ó. O modo que Deus vai falar contigo agora é só aqui, ó. Tu vai ter que ler e vai ter que crer no que está escrito aqui. Não vai ter mais profeta se levantando para dizer assim diz o Senhor. Não vai ter mais profeta. Então é aqui, ó, palavra. Você vai ter que pegar a Bíblia, vai ter que crer no que a Bíblia fala, vai ter que acreditar no que a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia diz que ele é contigo todos os dias, tu vai ter que crer, ainda que tu não sinta nada, ainda que um profeta não se levante para falar alguma coisa, então você vai ter que crer. É aqui que a maturidade começa a ser desenvolvida. E eu me questionei durante muito tempo com relação a isso. Até ouvi um pastor pregar sobre isso, né? O pastor que eu vi foi o pastor Luciano Subirá.
aonde Deus ele faz isso com a gente. Eu orava e pedia, Deus fala comigo, ele não falava. Deus, levanta o profeta, não levantava. Deus faz isso, ele não fazia. Deus, eu preciso... Eu tinha que ficar com isso aqui, ó. Bíblia. É o que está escrito, então eu vou ter que ficar, porque só os maduros aprendem a andar pela palavra. Quem é crente maduro aprende a ser guiado pela Bíblia. Ele não vai levantar mais profeta. Claro que ele pode fazer isso, mas ele não vai ficar fazendo toda hora assim, levantando profeta para falar contigo. Tu vai ter que ficar com o que a Bíblia diz, vai ter que aprender a lutar contra os teus pecados, vai ter que renunciar, vai ter que fazer jejum, vai ter que santificar. Aqui a maturidade vai começando a desenvolver. E aí você vai ter que ir baseado naquilo que você sabe a respeito dele, da palavra. Você vai ter que caminhar, e é difícil. Porque parece que tu tá sozinho. E eu já encontrei muitas pessoas que às vezes querem até abandonar Jesus porque acham que Jesus não tá mais com ela. Porque elas não conseguem ouvir ele. Porque elas não conseguem mais que um profeta venha e fala com ela. Não tem mais isso. Aí elas acham que estão sozinhas. Elas começam a se desesperar. Começam a ficar com medo. Mas não, isso faz parte do processo. Você tá crescendo. Se você tá nessa fase, Deus está contigo. Mas agora ele não tá mais te tratando como ele te tratava no início. Você tá crescendo. Você tá passando de níveis. E ele não pode mais te tratar como um bebê. É tipo um exemplo de um pai e um filho. Por exemplo, eu tenho um filho. Meu filho tem 3 anos. Eu já não falo com ele como quando eu falava quando ele era bebezinho de 1 ano. Todo o tempo aquele cuidado. Ficava ali pra não cair. Hoje não. Hoje ele corre, vai pra um lado e pro outro. Eu fico de olho nele, mas eu não fico tanto como eu ficava antes. Vai chegar uma idade de 10, 15 anos que eu não vou estar mais como eu fazia quando ele tinha 3 anos. A mesma coisa funciona dentro do evangelho. As pessoas, quando elas começam a crescer dentro do evangelho, elas têm mania de querer que Deus trate elas como ele tratava no início da fé. Isso não existe. Ele te tratou de um jeito lá, porque tu estava no início, tu era criança. Agora tu está transicionando para uma outra fase. Nessa outra fase é um tratamento completamente diferente de como ele te tratava antes. Agora ele não vai ficar do teu lado ali, ô meu bebezinho, meu filhinho. Ele não fica. Não fica, porque tu tem que crescer. E como que cresce? Lendo a palavra de Deus, crendo no que ele diz, né? E aí tu vai ter que aprender a andar por fé. Andar por fé. É o que ele disse, está escrito na palavra, ele falou isso, pronto, eu vou confiar. Fez promessas para ti, então pronto. Quantas das vezes eu ficava pensando, será que Deus vai cumprir a promessa na minha vida quando eu estava transicionando? Antes de eu ser pastor, será que Deus nunca mais ele levantou um profeta para falar comigo? Eu vejo falando com tantas pessoas, mas não fala comigo, porque eu não entendia. Eu entendi, não, eu já estou num nível completamente diferente daquele que está chegando. Então esses são os 2 níveis. Agora eu vou falar para vocês do terceiro nível. Primeiro nível, só para recapitular, é o nível quando você ainda é uma criança, um bebê dentro do evangelho. Então ele vai falar muito com você, vai levantar muitas pessoas para te ajudar, para falar contigo. Depois que você transiciona para o segundo nível, aí agora tu vai ter que andar por fé. Vai ter que crer na palavra. Vai ter que andar ali no que ele falou dentro da escritura. Aí depois desse nível, que você conseguiu crescer dentro desse nível, você passa para o próximo. O próximo nível é onde Deus ele se revela através de você. Normalmente, esse nível ele vai se manifestar com relação ao ministério. Aqui você já vai aprender a servir pessoas através do ministério que Deus colocou na sua vida. Por exemplo, eu sou um pastor. Então agora Deus ele se revela através de mim. Antes, no primeiro nível, ele se revelou para mim como sendo meu pai, depois como meu Senhor, né? Tendo um relacionamento, eu aprendi a andar com ele. Esse nível 2 aqui, eu não digo que a gente passa por ele e sai, não. Esse nível 2 é contínuo. A gente está sempre crescendo nele, sempre avançando, porque sempre há mais a aprender a respeito de Deus. Mas quando tu já está maduro nesse nível, tu passa para o terceiro. O terceiro nível já é um nível onde você vai servir as pessoas. Aí já é Deus através de você. Então aí ele já vai começar a trabalhar na sua vida dentro de um ministério com relação a ser um pastor, a ser um missionário, a ser um obreiro, a ser um diácono, a ser um auxiliar. Ele vai te dar dons, porque tu já está maduro, vai te dar dom, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar, vai te dar vários dons, dons de serviço. Ele vai te dar vários dons, então tu vai começar a usar esses dons para servir as pessoas. Aí já é Deus através de você, já é o terceiro nível. Entendeu? Tem muitas pessoas que não conseguem chegar nesse nível porque estão com saudade do início. Que é o papaizinho do lado. Não, pare com isso. Avance, cresça que tem mais para você. Você tem que crescer, amadurecer, para que ele possa te usar. E esse é o problema que muitas pessoas elas não conseguem ser usadas por Deus por causa disso. Porque ainda são imaturas, estão balangando na fé, né? Será que Deus está comigo? Será que Deus não está? E tu fica todo tempo duvidando. Ele está esperando tu se posicionar como um filho maduro. Porque aí quando se posicionar como um filho maduro, aí ele vai falar contigo pelo que ele quer fazer através da tua vida. Aí ele vai te usar para curar as pessoas, ele vai te usar para libertar as pessoas, vai te usar para pregar, para trazer palavra, para revelar as pessoas com alguma coisa que Deus quer que tu revele para Deus transformar e mudar. É assim. Então esses são os 3 níveis que todo cristão passa. O nível 1, quando você ainda é um bebezinho, depois quando você já está mais maduro, e o terceiro, quando você já está maduro nesse segundo nível, aí ele te passa para o terceiro, né? Te eleva, aí tu já vai servir.
Aí já vai ser. Porque você já está maduro, você já vai saber trabalhar com os dons, você já vai servir com mais maturidade. É assim. Amém? Então, se você não sabia, existem 3 níveis aqui dentro do nosso relacionamento com Deus. Eu espero ter ajudado a sua vida, espero ter te dado, né, algum norte aí. Quem sabe você está aí pensando que Deus não está com você sim. Só foque e cresça na presença dele. Amém? Se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber sobre a sua opinião. Compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp com alguém, manda para alguém, né? Se inscreve se você ainda não é inscrito. No final desse vídeo eu vou deixar aqui 2 vídeos aqui no final para você clicar. Clica aí, continua assistindo, tem muito conteúdo bom nesse canal. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.